Olá, este é o Sala de Aula e o tema de hoje é o uso de tecnologias na educação e eu converso com a Cristina Coicini, que é coordenadora da pós-graduação de Educação Socioemocional do IBFE. Cristina, obrigado por comparecer aqui. A minha primeira pergunta é qual o panorama que a gente pode fazer do uso das tecnologias em sala de aula no Brasil? Bom, eu costumo dizer que assim, hoje em dia não é mais opção, né, o professor escolher se ele vai querer ou não fazer uso da tecnologia na sala de aula. Se a gente parar para pensar, nós temos assim, a escola ela é do século XIX, com professores do século XX, mas trabalhando com alunos, né, para entregar para esse século XXI. Então não tem mais como a tecnologia ela não permear, ela não ser mais uma ferramenta de trabalho de sala de aula para o professor. Não é mais no sentido, o professor tem que substituir, mas ele tem que agregar. É uma ferramenta a mais e que ele tem que dominar, né? A outra questão é que as tecnologias hoje, ela ajuda a vincular, a trabalhar essa relação, a estar mais próximo a esse mundo desse adolescente, né, dessas crianças. Se for ver, se a gente parar para pensar, a criança hoje, o bebê, né, essa geração alfa, né, eles já estão nascendo já com o dedinho no smartphone, né? Eles geralmente aprendem muito mais cedo a mexer e manusear num aparelho eletrônico do que manusear qualquer outro objeto. E o professor ele precisa estar atualizado, ele precisa ter essa nova ferramenta, dominar essa ferramenta e fazer uso dessa ferramenta na sala de aula. Então, além de trabalhar como uma forma de promover esse vínculo, também é uma forma, se a gente parar para pensar, de desenvolver algumas habilidades, né, socioemocionais, como, por exemplo, o protagonismo do aluno. Então, hoje, o professor ele não pode entrar mais na sala de aula achando que ele é o centro, o detentor do saber e que ele vai ali só transmitir para o aluno, né? Hoje tem que ter a troca de informações. É a mediação. E tem que entender que o professor hoje, ele é um mediador, ele é um tutor, né? Ele não é o centro. O centro hoje é o aluno e o aluno precisa também entender que ele faz parte desse processo, ele é uma postura mais ativa diante da construção do conhecimento dele. Até essa dissonância que você falou, da gente ter uma escola, um professor e um aluno, cada um em um século, isso mostra um atraso do Brasil no uso da tecnologia em sala de aula? Eu não sei se é uma questão só de atraso, né, do Brasil, ou se isso ainda, né, em outros países. Porque a gente tem a questão do Uruguai, que ele já tem uma política voltada para isso, né? Todas as escolas Sim. têm internet banda larga 100%, Sim. internet banda larga de qualidade, e aqui no Brasil a gente ainda não vê isso. Infelizmente aqui no Brasil a gente ainda tem escolas, né, que não tem nem carteira para aluno sentar, muito menos lousa para aluno escrever. Né? Então, pensar que além do básico, né, que é a lousa, que é uma carteira, como é que eu posso pensar hoje que o professor também vai ter um computador, né, enfim, o seu note, isso é surreal, né? Então, a gente não pode falar ainda que é um atraso. Então, eu não sei se é um atraso ou se é um descaso. Como que a tecnologia ela pode beneficiar o aprendizado do aluno? O aluno, ele sendo protagonista, o aluno, ele sendo ativo, né? Ele vai também estar buscando isso. Hoje em dia a gente tem uma prática nova, né? Que é o ensino híbrido, que trabalha muito isso, né? O aluno, ele tendo que trabalhar online e offline. Quando ele trabalha online, o que ele está fazendo? Ele está buscando, ele está trazendo, ao mesmo tempo ele está gerenciando, ele está administrando e ele está sendo responsável, né? O protagonista do aprendizado dele. Mas quando ele está offline, que é nesse momento da troca com o outro, tendo o professor dentro da sala de aula, dentro da escola, ele está cooperando, ele está trocando. Então, assim, nesse sentido, da busca e também do aprofundamento, né? Então, acho que ele complementa, né, a formação e o conhecimento do aluno. Por outro lado, não corre o risco de tirar o foco do aluno do que está sendo ensinado? Dele se distrair com outras coisas?
Então, aí é o trabalho que entra o além da sala de aula. Por isso que eu falo que a tecnologia, ela não é simplesmente, por parte do professor e também do aluno, não é simplesmente dominar o uso, né? Mas é desenvolver uma outra habilidade socioemocional, que é a questão da cidadania digital, né? É trabalhar a cultura digital. O uso consciente daquilo. Quando eu vou usar, como eu vou usar, por que eu vou usar, né? A partir do momento que você trabalha isso em sala, você engaja o aluno, né? Você torna o aluno parte daquele processo. Então, não tem por que ele usar aquele momento para acessar uma rede social ou qualquer outra coisa qualquer, porque ele está engajado naquele momento da aula. Não é simplesmente transferir, né? Então, ao invés do professor trabalhar a lousa, ele vai trabalhar o note, né? E o aluno vai ficar ali também só seguindo a aula. Não. Aí você não precisa da tecnologia, né? Então, a tecnologia é uma outra ferramenta que o professor vai fazer uso. E as escolas, elas já começam a pensar assim, em fazer isso, em fazer o aluno ter essa consciência? Então, a gente tem projetos em escolas que sim, desenvolvem. Das escolas que já utilizam tecnologia. Sim, só que eu ainda acho que assim, a gente precisa entender também, enquanto educador, o que é esse projeto, né? Projeto não é você entrar e dar uma aula para um aluno sobre o que é o uso consciente da internet, né? Então, assim, pronto, fiz lá, entrei, dei minha aula, na verdade eu fiz uma palestra, né? Porque o aluno ficou só me ouvindo e a partir daquela palestra eu suponho que o aluno agora vai começar a usar a tecnologia de uma forma mais consciente, de uma forma mais responsável. Então, na verdade, isso tem que fazer parte da cultura escolar. Né? Eu acho que assim, a gente precisa parar com essa ideia de fazemos projetos. Né? Fazer projeto, mas não ter uma cultura, isso não fazer parte do ambiente, não permear as relações, é chover no molhado, é mais do mesmo. Tá, joia, Cristina. A gente volta daqui a pouco aqui com Sala de Aula, que hoje fala sobre o uso das tecnologias nas escolas. Estamos de volta com o Sala de Aula, que está falando sobre o uso das tecnologias na escola. Cristina, uma outra pergunta, como fica o papel do professor diante dessas tecnologias, que é um pouco do que você já falou, que elas são às vezes até autoexplicativas, né? O aluno ele tem um intuito ali de utilizar uma coisa automática, talvez ele até pense que ele não precisa do professor. Como é que fica o papel do professor? O professor, ele é tutor, ele é o mediador. Eu sempre falo que assim, a educação, por mais que hoje a gente tenha, né, os recursos, a tecnologia, né, em alguns momentos há necessidade sim desse aluno ter esse estudo dirigido, né, ou mais individualizado, mas ainda é nessa relação professor-aluno que a aprendizagem acontece. O que diferencia isso das práticas é que o que antigamente o professor era o detentor do saber, era aquele que ele é que tinha, ele que sabia e dominava tudo. E quase o aluno uma autoridade. Tinha isso, aquela coisa de só estar ali para ouvir e absorver, né? Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia existe uma relação onde existe uma troca e o professor ele vai ser um orientador. Né? Então, ele domina aquele conteúdo, mas ele vai estimular que esse aluno busque, ele vai apontar caminhos. Para as escolas que já utilizam, dos exemplos que a gente já tem, os professores veem o uso da tecnologia como um desafio? Sim. Mesmo a questão das escolas que já fazem uso, eu não sei até que ponto esses professores têm a real dimensão, né, do que é essa ferramenta e usam desta forma como deveria ser o ideal. Ou se na verdade é apenas mais um recurso que eles usam da mesma forma da lousa, da caneta, do giz, enfim, ou se realmente eles usam isso como um instrumento para tentar
descentralizar o poder, né, e empoderar mais o aluno nesse processo. Ele tem que ter esse conhecimento para saber direcionar o aluno, para ser o tutor realmente do aluno? Eu acho que ele não tem que ter o conhecimento da tecnologia, mas ele tem que ter conhecimento do papel dele enquanto educador, né? E quem é principalmente esse novo aluno que ele está recebendo, que é aquilo que eu falei lá no início, o aluno não é mais o mesmo, né? Não dá para a gente esperar que a escola continue nesse mesmo formato, porque as demandas são outras, tanto sociais, econômicas, políticas, em termos de mercado de trabalho. Então, a gente não pode mais entregar ao aluno, no final da educação básica, aquele mesmo aluno que eu entregava no século passado, né? Porque hoje a exigência é outra. E tem uma idade mínima para começar a introduzir a tecnologia nas crianças, apesar de a gente ver aí que tem criança pequena, como você já disse, que já utiliza celular, tem uma idade mínima para conciliar a educação com esse sistema? Então, tem teóricos que colocam que o ideal é a partir dos 3 anos. O que eu penso? Que tudo tem que ser dosado, né? Acho que não existe uma idade certa, uma idade mínima, né? Eu acho que existe, assim, a forma como você faz uso disso, né? Então, aquela criança que você simplesmente entrega seu celular ou entrega um tablet para que ele possa se entreter, para você não ter o trabalho, então, realmente, você está fazendo mau uso da tecnologia. Agora, se você usa disso para estimular algumas coisas, eu não vejo uma questão de idade, eu vejo a questão muito mais da forma como você introduz isso. E os alunos, eles sentem falta de ter mais tecnologia em sala de aula? Se a gente parar para pensar, né, que esses alunos hoje, eles estão imersos, o nosso mundo hoje é um mundo digital. Se você para 5 minutos ao lado de uma pessoa, ela já saca aquele celular, né, e já começa a mexer, já começa, deixa eu ver minha rede social, deixa eu ver se tem alguma mensagem. Então, se o adulto, e nós não somos, né, nativos digitais, nós somos imigrantes, se a gente, né, tem pessoas que hoje fazem uso da tecnologia todos os dias, o dia todo, imagina um adolescente, né? Eles hoje estão conectados através da internet. Lógico que, assim, se isso é bom ou ruim, aí a gente precisa ter um outro assunto, é um outro tema, né? Mas eles fazem uso disso e eles sentem que é um recurso que, sim, né, eles têm acesso aí eles viajam, né, e se conectam com o mundo, e isso ainda não faz parte da sala de aula, né? A questão da tecnologia, ela não pode sobrecarregar o aluno, principalmente nas tarefas de casa? Sim, sim. Eu falo que hoje o aluno, o que ele mais reclama é da falta de tempo, né? E se a gente colocar que ele tem que estudar todo dia, um pouquinho por dia, né? A grande maioria fala que não tem tempo, mas eles têm horas para ficar na frente, né, de uma tela de computador ou mexendo no seu celular. Então, sim, ela tem que ser usada de uma forma responsável, mas é um distrator de atenção, sim. Senão também ela pode até gerar um estresse pelo aumento, pelo acúmulo de material a ser estudado e esse aluno cair o rendimento, é isso? Sim, sim. Porque é isso, porque se deixar, eles entram naquele mundo virtual e uma coisa vai puxando a outra, né? E aí, a hora que viu, já passou a tarde ou já passou a manhã toda e ele não fez nada do que é da responsabilidade dele. Então, também precisa dosar, como tudo, né? A brincadeira, o videogame, o computador, enfim, tudo tem que ser dosado. Tá, já. A gente volta daqui a pouco, Cristina. Sala de aula de hoje ele fala sobre o uso das tecnologias nas escolas e a gente volta daqui a pouco falando sobre um outro tema que é sobre as tarefas escolares para casa para as crianças menores de 10 anos. Estamos de volta com o Sala de Aula, que vinha debatendo sobre o uso das tecnologias na sala de aula, mas a gente vai falar também sobre a questão da lição de casa, principalmente para as crianças menores de 10 anos. Cristina, antes da gente falar disso, eu queria saber qual a função da lição de casa. A tarefa, ela tem ela é um instrumento para que o aluno pratique.
Então, imagina você, assim, a natação, né? Como é que uma pessoa que faz aula de natação, ela se torna um atleta, né? Ela se torna um atleta porque ela pratica. Então, a tarefa, ela é o momento em que o aluno, ele vai, por si só, né, levar para da sala de aula aquilo que ele aprendeu. Então, como é a minha filosofia? Que na sala de aula, o aluno ele vai para entender o conteúdo. E em casa, a hora que ele está trabalhando aquele conteúdo, através, né, tendo a tarefa de casa como um recurso, né, é o fazer, ele está aprendendo o conteúdo. Então, na sala de aula, o aluno pega a receita do bolo e em casa ele faz o bolo. Se a gente parar para pensar, por exemplo, um programa de culinária. Quando eu estou vendo o programa, a pessoa está lá fazendo a receita, enfim, é tudo muito fácil, né? Muito tranquilo, é fácil fazer. Agora, a hora que você está sozinho, fazendo, colocando em prática aquela receita, é que surgem as dúvidas. Então, a tarefa, ela é uma ferramenta de estudo. E no caso, o que acontece? É muito difícil para o aluno colocar em prática aquela ideia de que a aula dada hoje é a aula estudada hoje. Quando ele tem a tarefa, ele faz da tarefa uma ferramenta para poder resgatar aquele conteúdo que ele trabalhou em sala de aula. Então, ela é uma ferramenta de estudo, ela não é o estudo, mas ela é uma parte do estudo. Como eu falei sobre a questão das crianças menores de 10 anos, é porque os Estados Unidos já tem um debate sobre isso, da real necessidade de crianças menores de 10 anos terem essa tarefa para casa. Ela pode ter efeito negativo nas crianças que são mais novas? Se nós pararmos para pensar, a realidade em termos de tempo, né, de escolaridade da criança, ela fica mais tempo na escola nos Estados Unidos, né, em países da Europa. Então, é um período estendido. Ela vai ter um momento, e hoje nas escolas no Brasil, aquelas que também a criança fica período integral ou parte, né, do período integral, ela também tem esse momento onde é direcionado para esse fazer. Porque como é que a criança ela vai sistematizar aquele conteúdo? É fazendo. O que eu vejo hoje em termos de educação infantil e nas séries iniciais do fundamental é que muitas vezes pode ter uma sobrecarga nesse volume, né? Isso sim é prejudicial, porque a criança ela também precisa ter o ócio, né? O ócio é criativo, o ócio é importante, esses momentos de descanso, esses momentos de brincadeira, né? Então, assim, o que precisa é saber dosar isso. Ela é prejudicial quando ela é excessiva, mas ao mesmo tempo eu defendo a ideia de ter a tarefa, né? Por quê? Porque você começa a desenvolver, quando a criança ela leva a sua tarefa para casa, lógico que na educação infantil de uma forma totalmente diferente de Fundamental 1. Então, eu não vou levar a tarefa todos os dias, né, para uma criança de educação infantil. Mas que você tenha uma vez por semana, ou dependendo aí da faixa etária, até 2 vezes por semana, ela desenvolve outras habilidades que não só o saber fazer, mas ela desenvolve responsabilidade, ela desenvolve organização, ela desenvolve planejamento de rotina, né? E ela também é uma ferramenta para que você desenvolva esse trabalho junto à família. Então, a tarefa da educação infantil, ela, muito mais do que sistematizar conhecimento e conteúdo, ela serve também para desenvolver essas outras habilidades, esses vínculos, né, e uma parcerias. Questão mais social até. Sim. Você falou um pouco sobre o volume de tarefas. Dá para falar num volume para cada faixa etária? Não sei se dá para falar num volume, né, em termos de quantidade. Mas a gente hoje recomenda que uma criança de Fundamental 1, se ela tiver... Que é qual faixa etária? Só para quem está nos assistindo. Fundamental 1, que vai do 1º até o 5º ano, né? Pensando assim, de uma forma gradual. Uma criança de Fundamental 1, de 5º ano, se ela tiver 1 hora de estudo diária,
já está de bom tamanho, né, entre o estudo e o fazer a tarefa. Agora, uma criança de primeiro ano, você não vai dar uma atividade, uma tarefa, que a criança vai ficar 1 hora sentada. Então, é nesse sentido, a gente precisa sempre, o professor, ele precisa ter noção do desenvolvimento dessa criança, né? Quem é essa criança? Como é que é a faixa, né, de desenvolvimento em termos sociais, em termos afetivos, né? Como é que ela pensa, como é que ela responde, o tempo de atenção dessa criança. Então, falta, às vezes, na parte da formação do professor, entender um pouquinho de desenvolvimento, que daí ele consegue equacionar. Crianças já de adolescentes, né, de 6º até o 9º ano, também. Então, o volume de conteúdo e de tarefa de um aluno de 9º ano, ele é diferente de um volume de um aluno de 6º ano. Apesar de estar ali na mesma faixa. Apesar de estar no mesmo ciclo, né, no mesmo segmento, são totalmente distintos. Uma criança de 11 e outro adolescente de 15 são pessoas totalmente diferentes. Então, o professor precisa entender isso. As universidades que formam professores e as instituições, até as escolas, elas já trabalham essa questão com o professor de como dosar essa tarefa de casa? Eu vejo que hoje os cursos de formação, né, de pedagogia, enfim, de educação, alguns, grande maioria, trabalha a psicologia do desenvolvimento. Mas eu acho que falta esse refinamento, né, para que eles entendam assim, quem é esse nosso aluno hoje, que é diferente do aluno de 20, 15 anos atrás. Né? São pessoas hoje, são épocas diferentes, então isso precisa, né? Conhecer um pouquinho mais. E principalmente quando a gente fala de professor especialista, né, que é professor de Fundamental 2, de 6º a 9º ano. Né, que ele tem que entender que ele dá a matéria dele, né, então ele é o especialista, ele é o professor de matemática, mas como é que ficam as outras disciplinas? Então não é assim, da minha matéria você tem que estudar todo dia matemática, mas espera aí, né, o aluno não vive só de matemática, né, o aluno não tem só matemática. Porque você já pensou, se o aluno tem lá 10, 11 matérias e cada professor disser que tem que estudar todo dia a matéria dele? Quer dizer, o aluno vai ficar 6 horas estudando. Isso é um absurdo. Acaba até cansando o aluno e pode gerar até um desânimo nele, né, de estudar. Um abandono da escola. Cristina, a gente está terminando. Tem algum recado, alguma coisa que a gente não falou sobre esses 2 temas que você gostaria de finalizar? Eu acho que o que fica muito para mim hoje, o que me incomoda muito, né, é essa questão da importância da formação, né, desse professor. Não a formação no sentido da profissão em si, mas é a formação de, eu acho que, enxergar um pouquinho além, né? Quem é realmente aquele meu aluno, o cuidar desse aluno, né? Saber quem é o Pedro, o João, a Maria, o José, e entender quais são as necessidades, quais são as demandas que essa criança, que esse adolescente tem. Praticamente fazer uma imersão no mundo deles, né? Sim, Tá, já está mais próximo, né? Tá já, Cristina, muito obrigado pela presença. Obrigada, eu é que agradeço. Este foi a Sala de Aula, que hoje falou sobre o uso das tecnologias na escola e também sobre a questão das tarefas de casa, principalmente para as crianças pequenas. A gente volta aí no próximo programa.